mundo existem muitos lugares considerados amaldiçoados. Alguns são sinistros, outros feios e abandonados, e que por seu próprio aspecto já nos faz recuar. Mas existem uns que possuem singular beleza. Locais onde a natureza, apesar de exuberante, esconde histórias sinistras de maldições e negatividade. Rincões onde à primeira vista jamais se poderia imaginar toda a maldade que ali existe. E esse lugar pode ser uma praia ensolarada, uma montanha com picos cobertos de neve ou um belo lago de águas mansas e cristalinas. E são sobre eles que falarei hoje. Conheçam agora os 5 lagos no mundo onde ocorrem coisas estranhas e sinistras. E por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário e ativar o sininho para continuar recebendo todas as postagens e ficar assim ligadinhos comigo. As pessoas que já tiveram prazer ou desprazer, dependendo do ponto de vista, de conhecer o lago Natron, situado na Tanzânia, África, o descrevem como um lugar dantesco, diferente de tudo que eles já haviam presenciado, já que esse lago tem uma particularidade assustadora. As águas são tão alcalinas devido à alta concentração de carbonato de sódio que petrifica os animais que morrem nele. Não bastasse isso, suas águas são cor de sangue, devido ao intrigante resultado da proliferação de um tipo de alga que ao longo do tempo produziu este matiz particular. E diga-se de passagem, as algas e os flamingos são os únicos seres que conseguem sobreviver nele, já que os flamingos podem utilizar o seu próprio bico para filtrar a alcalinidade da água. A visão desse lago, de aproximadamente 800 km², vista principalmente do alto, é fascinante e ao mesmo tempo perturbadora. O nome natron refere-se ao mineral homônimo, que é um composto de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e sulfato de sódio, substância muito utilizada no Antigo Egito durante as cerimônias de mumificação, uma vez que ele absorve água e se comporta como um agente secante. O Lago Natron é um dos lugares mais procurados por fotógrafos em todo o mundo. Na região de Nevada, nos Estados Unidos, encontra-se um dos lagos recordistas mundial em afogamentos. É o Lago Pirâmide. Não muito conhecido, o lago ganhou a fama de maldito, depois de já ter causado centenas de afogamentos e mortes ao longo de sua existência. Existem inúmeras testemunhas, principalmente as pessoas dos povoados próximos, que asseguram estar em suas águas amaldiçoadas há mais de 200 anos. A história conta que no período em que os índios originários das cercanias do lago lá viviam, muitas crianças da tribo se perderam em suas águas. Pouco a pouco, todos os meninos e meninas foram desaparecendo da aldeia. O desespero dos nativos foi tanto que recorreram ao feiticeiro da tribo para tentar retirar a maldição que havia caído sobre o lago. Contam que esse feiticeiro solicitou às almas dos anciãos que todas as crianças que nascessem doentes na aldeia deveriam ser afogadas no lago para liberar o mal concentrado de suas águas. E assim foi feito. Com o passar dos anos, acredita-se que esses espíritos sofredores influenciaram e influenciam até hoje aquelas águas, lhe dando uma energia nefasta que faz com que as vidas de inúmeros desafortunados ali se percam. Considerado como o maior lago de água doce da China, é também um dos mais misteriosos desse país. O Lago Poyang ficou conhecido pelos habitantes desta área como as Águas da Morte. Foi nele que, em 1363,
ocorreu a maior e mais sangrenta batalha naval da história chinesa, ao se confrontarem as grandes frotas das dinastias Ming e Han contra os da dinastia Yuan, liderada pelos mongóis da China. No entanto, o que tornou este lago famoso foram os desaparecimentos que somam cerca de 200 embarcações. Desde tempos imemoriais, esse lago foi responsável pelo desaparecimento de vários barcos e pessoas, num total de mais de 1.600 criaturas desaparecidas. O pior é que não são naufrágios comuns, já que os resgates subsequentes terminam-se em uma única pista ou rastreamento do paradeiro dos navios e seus passageiros. Suas águas turvas são responsáveis por engolir, literalmente, milhares de almas. Mas o que realmente acontece nesse lago raso? Bancos de areia, anomalias magnéticas, portais interdimensionais, vórtices estranhos, buracos negros ligados à Terra, monstros marinhos ou abduções extraterrestres? Até hoje, ninguém soube dizer. O Lago Nyos, situado no noroeste de Camarões, formou-se no interior de uma cratera vulcânica e é considerado pelos habitantes das aldeias próximas como um lago assassino. Em 15 de agosto de 1984, um caminhão que levava passageiros por uma poeirenta estrada próxima ao Monte Oku deu prego. Seus passageiros desceram para investigar o que estava acontecendo e em poucos minutos todos caíram mortos por asfixia. Mas eles não foram os únicos. Nos povoados vizinhos foram registradas a morte de mais de 27 pessoas enquanto dormiam, e outros tantos animais também morreram de forma inexplicada. Muitos investigadores tentaram resolver essas mortes, que acabou naquele momento ficando sem solução. 2 anos depois, saiu do lago uma névoa branca que se estendeu pelas cercanias por uns 30 quilômetros e matou tudo o que se encontrava em seu caminho. Os poucos sobreviventes da tragédia contam que essa bruma surgiu de repente e começou a matar pessoas que caíam lado a lado como se estivessem num sono profundo. Foram mortos aproximadamente 1.800 pessoas e 3.000 bois, além de inúmeros animais selvagens e pássaros, sendo apontado como um dos piores desastres naturais do século XX. Essa nuvem letal era formada de um gás liberado pelo Lago Nyos e estava composta de altas concentrações de dióxido de carbono, um gás inodoro que produz um entorpecimento e posteriormente leva à morte. Tido como um dos lagos mais estranhos e misteriosos de todo o planeta, com 20% da água doce não congelada do mundo, o Lago Baikal está localizado numa zona quase desértica no sul da Sibéria, um dos locais mais frios de toda a Rússia. Famoso por ser o mais extenso, profundo e antigo lago do mundo, com cerca de 25 milhões de anos, o Baikal possui águas de uma coloração azul misteriosa, que ajuda para criar em torno de si uma grande quantidade de mitos, lendas e superstições, sendo conhecido como o Olho Azul da Sibéria. O lago também possui uma grande concentração de neutrinos, que são partículas subatômicas desprovidas de carga elétrica, extremamente leves e que existem em enorme abundância na natureza. Mas o que mais chama atenção nesse lugar são os inúmeros relatos de avistamentos de luzes que entram e saem do lago em alta velocidade e objetos submergíveis não identificados. Muitos documentos confidenciais da antiga União Soviética reportam o acontecimento de fatos inexplicáveis que ocorreram com a Marinha Russa, bem como misteriosos acidentes ocorridos nele, como o acidente com o avião russo Tupolev Tu-154, que caiu nas águas geladas do lago em 1958, após ser perseguido por um objeto voador não identificado.
ou como no caso ocorrido em 16 de junho de 2011, quando um barco com 4 marinheiros experientes a bordo sumiu em suas águas e nunca mais foi visto. Outro fenômeno curioso, só ocorrido até hoje no Lago Baikal, são as ondas congeladas. As águas das ondas que rebatem nas orlas do lago congelam rapidamente, deixando uma espécie de barreira de gelo formada na costa. Mas as águas do lago não congelam. Incrível, não é mesmo?